Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Reforma da Previdência recebe 164 emendas válidas para análise na comissão especial. Proposta que define regras para terceirização de todas as atividades de uma empresa pode ser votada esta semana no plenário da Câmara. O texto é o único item da pauta desta terça-feira. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. O presidente da Câmara anuncia que pretende colocar em votação a reforma trabalhista antes da reforma da Previdência. Ele espera que a reforma trabalhista esteja votada na Câmara até a primeira quinzena de abril. E do corredor das comissões, também ao vivo, Mariana Pichitsky. A Comissão da Reforma Política faz seminário para discutir temas como lista fechada e coligação nas eleições proporcionais. Hoje é terça-feira, 21 de março. Agora em Brasília, 8 horas e 59 minutos. Esses são os destaques do Câmara hoje, que já está no ar. E hoje um seminário movimenta amanhã aqui na Câmara. A gente vai direto para o corredor das comissões com a repórter Mariana Pichitsky, que tem mais informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. O seminário da Comissão Especial da Reforma Política começou agora há pouco, foi executado o hino nacional. Na mesa está o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e também o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Esse é um evento que começou ontem lá no TSE e hoje tem uma rodada de discussões aqui na Câmara ao longo de toda a manhã. Vão ser tratados temas como sistema de lista fechada, voto proporcional e também cláusula de barreira, entre outros. Nós estamos aqui com o relator da Comissão Especial da Reforma Política, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, participou ontem do seminário, continua hoje. Vai falar um pouquinho para a gente, deputado, um dos temas principais aqui é a questão da lista fechada. Ontem o senhor discutiu, defendeu a lista fechada, que é um assunto, um tema antigo do PT. O senhor acha que a Câmara está madura para votar isso? Lembrando que em maio de 2015 a Câmara rejeitou por uma ampla maioria. Agora mudou para votar a lista fechada? Bom dia, Mariana. Bom dia, telespectador. Se votar neste momento, eu acho que nós ainda não conseguimos aprovar. Mais 2 meses de um debate bastante objetivo, bastante focado, analisando o direito comparado eleitoral que nós estamos fazendo aqui. Mais de 8 países, tem 8, 10 países aqui, colocando as suas experiências, o que deu certo, o que deu errado. Eu creio que até o final de abril é um tempo suficiente para que a gente possa votar aqui na comissão e depois no plenário da Casa em maio, com a certeza de que nós vamos mudar. E a mudança, como o mundo já fez, é a lista fechada nesse momento, para que a gente possa justificar o financiamento público de campanha, ou seja, nós temos que ser muito austeros, enxugar muito os nossos custos de campanha, e o que mais encarece a campanha no Brasil é a quantidade de candidatos proporcionais. No ano passado nós tivemos 500 mil candidatos a vereadores e prefeitos e vice-prefeitos. Isso é humanamente impossível, você querer arrumar dinheiro para todo esse povo. Por isso que eu acho que a lista fechada ganha espaço, e nós vamos fazer um debate bastante objetivo, bastante sincero, pensando no Brasil, ao invés de pensar no teu interesse pessoal, no interesse partidário. Agora, deputado, a lista fechada não fortalece o partido demais no momento em que, por exemplo, aqui na Câmara, muitos deputados têm quase que um mandato independente, têm medo de fortalecer demais o partido e ficar de fora das listas fechadas que vão ser escolhidas pelos partidos? Acho que essa é uma função da lista fechada, você fortalecer os partidos, fortalecer a democracia, acabar com a pulverização de partidos e do Congresso Nacional. Nós temos aí uma imagem errada, uma interpretação errada, que muitas vezes a mídia ajuda nesse ponto, de você desqualificar a política e desqualificar o partido. Nós vamos ter a certeza nesse momento que não há democracia sem partido, e por isso nós temos que fortalecer. Nós temos que ter a cultura partidária, tem que ter o programa partidário, nós temos que ter a fidelidade partidária e, se possível, menos partido para a democracia brasileira, vai fazer muito bem. E a lista fechada vai ajudar a fazer esse debate, como o mundo já fez. Nós não estamos aqui inventando a roda. Nós temos a oportunidade hoje de criar um sistema e não trazendo, não importando erros que outros países já cometeram. E é por isso que nós estamos fazendo esse seminário internacional de 2 dias aqui no Brasil, e é a primeira vez que isso acontece aqui no Brasil, para ajudar a consolidar um pensamento, tanto dentro do Congresso Nacional como na sociedade. Agora, deputado, o senhor propõe uma transição para um novo sistema em 2026. Eu estou propondo no meu relatório, vou propor no meu relatório, que a gente faça 2018, 20 e 22 com lista fechada e depois migramos para o sistema alemão adaptado às condições brasileiras. Nós temos peculiaridades, só o Brasil tem. E acho que esse tempo aí é o tempo suficiente para que a gente possa amadurecer uma proposta talvez melhorada, bem melhor do que os alemães fazem, que lá tem um grau de complexidade bastante razoável.
Bom, um dos temas hoje aqui também, deputada, é a questão da cláusula de barreiras, partidos pequenos, deputados de partidos pequenos vão participar dessa discussão da mesa agora de manhã. Como é que é possível respeitar a pluralidade com poucos partidos? Nós vamos ter que encarar a cláusula de barreira. O voto em lista, sem coligação, ela já resolve uma parte disso. Nós temos já uma barreira natural. Você, para eleger um deputado federal em São Paulo, você precisa de 350 mil votos. Para eleger um deputado aqui em Brasília, precisa de 12,5% dos votos. Nós vamos ter que regular o que é razoável, o que pode ajudar você diminuir a quantidade de partidos, mas aqueles partidos que fazem da política negócios, aquele partido que fica mercantilizando a política, aqueles que têm história, que têm conteúdo, que têm programa, que são programáticos, acho que tem que existir, a população vai saber separar aí o joio do trigo. Esse debate ele tem como foco isso também. A pulverização atrapalha muito na governabilidade, enfraquece a democracia, enfraquece os partidos e vira, muitas vezes, um balcão de negócio. Rapidamente para encerrar, deputado, para essas mudanças valerem para as eleições de 2018, tem que ser aprovadas até setembro aqui e no Senado. O senhor acredita, falou que pode ser aprovado aqui até maio. Dá para aprovar até setembro no Senado? Eu acho que é um prazo suficiente, principalmente fazendo em sintonia com o Senado Federal. Nós já estamos conversando com o presidente Eunício, como estávamos conversando com o presidente Renan. Vou ter reunião com o presidente Romero Jucá, que é presidente do PMDB, e também está trabalhando uma proposta de fundos. Quanto mais sintonia nós tivermos e a proposta chegar no Senado já mais acordada com o Senado, acho que mais tempo a gente ganha. Eu acho que até setembro é um prazo suficiente para votar aquilo que é urgente para 2018. Nós temos um elenco de 16 tópicos que nós queremos deliberar. Vamos priorizar aquilo que é urgente, que precisa ser implementado em 2018 e a comissão continuar trabalhando e implementando medidas para que entre em vigor em até 10 anos, que eu acho um prazo muito razoável. Mudança de costume, mudança de cultura, novos paradigmas, tem que ter prazo suficiente para maturar e para que a população e os políticos, a classe política assimilam. Ok, deputado Vicente Cândido, obrigado pela entrevista. O deputado vai lá para a mesa agora participar do seminário. Nós vamos agora acompanhar uma reportagem sobre como é que foi ontem a mesa, as negociações, discussões do seminário do TSE. O voto que o eleitor deposita na urna eletrônica pode valer de várias formas em diferentes partes do mundo, de acordo com o sistema adotado em cada país. No Brasil, o Congresso discute há anos propostas de reforma política que podem mudar o sistema eleitoral. No Seminário Internacional sobre Sistemas Eleitorais, que começou nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral, foram discutidas as vantagens e desvantagens dessas formas, como o eleitor pode eleger, por exemplo, o seu deputado federal. O voto proporcional é o sistema utilizado hoje no Brasil. De acordo com o total de votos, cada partido ou coligação eleitoral tem direito a um determinado número de deputados escolhidos pela votação individual do candidato. No sistema distrital puro, o estado seria dividido em vários distritos e cada distrito elegeria o deputado que tivesse 50% dos votos mais um. Já no sistema distrital misto, os eleitores têm 2 votos para deputado. Com um deles, escolhe entre os candidatos daquele distrito e o outro vai para os partidos para a distribuição entre outro grupo de candidatos. Nós sabemos o que não queremos e o que nós não queremos, mas esse sistema que aí está. Esse sistema de lista aberta, com coligação, sem nenhum freio, nos levou a esse estado em que nós estamos hoje. Não é? Então, isso me parece que é um consenso. Agora, para onde nós vamos caminhar, aí é uma pergunta que tem que consultar todos os setores interessados, a sociedade organizada, o Congresso Nacional. Outra discussão foi sobre os sistemas de lista aberta ou lista fechada para as eleições proporcionais, que funcionam assim para os deputados federais. A lista aberta é o sistema utilizado no Brasil, em que o eleitor pode votar em seu candidato preferido e são vitoriosos os mais votados, dentro da quantidade de vagas conquistadas pelo partido ou coligação. Na lista fechada, o eleitor vota apenas na legenda partidária e não em candidatos individuais. Os deputados são eleitos de acordo com sua posição em uma lista apresentada ao eleitor.
Aí surge a grande dúvida. São os partidos que vão organizar esta lista e definir a ordem de quem vai ser eleito. Isso não fere a vontade do eleitor? Nessa tese da lista fechada não tem outro caminho. É acreditar nos partidos, fortalecendo os partidos, acreditando que não há democracia sem partido político. O eleitor, o cidadão, procura participar da vida do partido e nós vamos também garantir isso em lei, com transparência e com democracia interna nos partidos. A cláusula de barreira ou cláusula de desempenho também foi discutida no seminário. A cláusula de barreira impede ou restringe o funcionamento das legendas que não alcançarem determinado percentual de votos. Esses partidos poderiam perder, por exemplo, o direito a indicar líderes partidários, deputados titulares para as comissões ou para cargos na mesa diretora, além de sofrer restrições no acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda de rádio e de TV. A gente fala agora ao vivo com a Carol Nogueira, que está lá em frente à entrada do plenário com os líderes essa manhã, não é isso, Carol? Exatamente, Vera. A gente fala um pouco sobre a pauta do plenário, mas antes a gente fala também sobre a perspectiva de votação das reformas aqui na Câmara dos Deputados. A gente estava falando da reforma política mais cedo ali com a Mariana e em ampla discussão aqui na casa também a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ontem o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou uma inversão aí nos planos iniciais. Ele disse pretender votar agora primeiro a reforma trabalhista e depois a reforma da Previdência. Anunciou um prazo, disse que espera ver a reforma trabalhista aprovada até a metade, aí, a primeira quinzena de abril e, enfim, as discussões continuam, tem audiências públicas das duas comissões especiais ao longo de toda essa semana. A gente conversa sobre isso e também sobre a pauta do plenário com o deputado Exalci, que é do PSDB aqui do Distrito Federal, deputado Edmilson, que é do PSOL do Pará. Deputado Exalci, na pauta do plenário, pauta única hoje de tarde, a terceirização, o projeto da terceirização, que permite a terceirização, então, em todos os setores da economia, mesmo nas atividades fim das empresas. A Câmara está pronta para votar esse projeto? Esse projeto, ele não flexibiliza demais as leis trabalhistas, na sua opinião? Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que essa matéria já deveria ter sido votada há mais tempo. Já votamos, inclusive, o ano passado, foi para o Senado e está engavetado, mas os investidores, as empresas precisam ter segurança jurídica para fazer investimento, para gerar emprego, porque hoje não tem segurança jurídica. Hoje a interpretação é de cada juiz interpreta se é atividade fim, se não é, e isso causa realmente muito problema. E nós estamos no século XXI, na era do conhecimento, na era da tecnologia, não dá mais para utilizar mecanismos utilizados no século passado, né? Então nós precisamos realmente rever toda a reforma trabalhista, mas em especial esse projeto da terceirização. Nós temos que definir claramente essa possibilidade da terceirização, porque hoje, né, uma indústria de automóvel, a indústria não produz o pneu, o retrovisor, o banco, cada peça dessa é desenvolvida numa outra empresa. Só tem que terceirizar mesmo algumas coisas que são atividades fins, consideradas atividades fins. Mas do jeito que está, cada juiz interpreta de uma forma diferente, por isso nós temos aí quase 16 milhões de ações na Justiça do Trabalho. Deputado Edmilson, o presidente da Câmara disse ontem que o excesso de legislação trabalhista é um dos fatores que promove esse desemprego que a gente está vendo aí. O senhor acha que esse projeto da terceirização pode ajudar a resolver esse problema? O senhor concorda com o espírito desse projeto? Não, tanto o deputado Exalci quanto o deputado Maia, presidente da Câmara, advogam a tese de que não há segurança jurídica. As empresas estão totalmente seguras. Quem vive a insegurança é o trabalhador, que é demitido sem receber de seus direitos. Muitas vezes a imprensa decreta a falência. 20 anos depois, quando se leiloa os bens, não se consegue pagar sequer os salários que ficaram devidos, de modo que, se há mudança necessária na lei, é para fortalecer os direitos dos trabalhadores. Este projeto é para destruir. O que se pretende com as terceirizações e com a reforma trabalhista é um retorno a um período anterior a 1888, anterior à Lei Áurea. Isso tem que ser assumido por quem defende isso. Você imagina, o camarada, vou pegar a empresa automobilística, uma grande empresa alemã ou norte-americana, ela pode contratar o metalúrgico, o operário, para fazer o carro, já que ela é uma empresa que produz carro. Mas agora, com este projeto, o exagero é tão grande
que ela poderá, até na atividade fim, aquela em que ela, digamos assim, foi criada para existir por aquele motivo, se ela é para produzir carro, ela pode contratar uma empresa terceirizada para que essa empresa contrate os operários. Qual é o problema disso? Que os operários da terceirizada não têm garantias de direito, não será mais representado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que em geral é combativo, é forte, é representativo. Com isso, se fragiliza os direitos, o que nós vamos ter é servidor trabalhando hora extra, com a reforma trabalhista até 14 horas por dia, o que é uma coisa assim inacreditável, mas é verdade. Isso está sendo debatido. Hoje a lei permite que você obrigue o seu empregado a fazer até 2 horas extras e pague por isso, pague a mais da hora extra. Agora, se o sindicato negocia, pode-se chegar até 14 horas por dia, num dia de 24, de modo que é a escravidão sendo reinstalada no Brasil, e as pessoas dizem que isso é para modernizar. Então, viva a Lei Áurea, viva a Princesa Isabel, pelo amor de Deus, vamos respeitar aqueles que nos elegeram, respeitar o povo brasileiro. Essa proposta, tanto a reforma trabalhista quanto a de terceirizações, elas devem ser derrotadas aqui. E hoje, se o presidente tentar colocar na pauta, nós tentaremos obstruir, porque não pode ser votado, principalmente porque o projeto que a Câmara discutiu no ano passado deveria voltar do Senado, não. Por um golpe, pegou-se um projeto de 98 e aí exatamente permite essa ampliação do que deveria ou não ser terceirizado. É um crime que estão tentando cometer. Em relação à reforma trabalhista, deputado, por que essa decisão aí do presidente Rodrigo Maia de mudar a ordem, colocar a trabalhista antes da previdenciária? O senhor concorda com essa iniciativa e qual a expectativa do senhor para a votação da reforma trabalhista? Eu concordo, eu acho que a reforma trabalhista está mais madura, até porque já discuti muito a questão dos terceirizados. Com relação ao que foi colocado pelo deputado, a lei prevê realmente que o contratante tem a responsabilidade subsidiária, ou seja, se o terceirizado que foi contratado não pagar, a empresa contratante paga, como nós fizemos aqui na Câmara. Aqui na Câmara, inclusive, é assim. Se a empresa terceirizada que não paga o seu funcionário, a Câmara tem que pagar e reter do pagamento da empresa. E tem um projeto tramitando para isso valer para todas as empresas, inclusive nesse projeto da terceirização. Então, não dá mais para você utilizar a CLT de 80 anos atrás. Eu consegui agora na reforma do ensino médio, para você dar um exemplo para você, que desde 94 nós estamos lutando para que o professor possa dar aula na mesma escola. A CLT não permitia, a CLT dizia que o professor só pode dar 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas. Ora, o nosso objetivo na educação é que o professor, dedicação exclusiva, a CLT não permitia, mudamos agora na reforma do ensino médio. Então, tem muita coisa que tem que ser mudada, o mundo mudou. Hoje as pessoas, a maior empresa que transporta, hoje não tem um carro, que é a Uber, você tem a empresa que aluga hotéis, que não tem nenhum hotel, não tem nenhum quarto. Então, hoje é na área de tecnologia, as pessoas trabalham em casa, as pessoas trabalham de forma diferente do que há 70, 80 anos atrás. Portanto, é necessário, se o Brasil quiser realmente crescer, desenvolver, nós precisamos melhorar muito a legislação e dar segurança para novos investimentos. Tem alguns aspectos bem polêmicos, né, deputado? Hoje, por exemplo, a reforma trabalhista, eu vou fazer rapidamente uma pergunta para você antes de passar para o deputado Edmilson de novo, vai tratar do trabalho intermitente, por exemplo. Tem espaço para chegar até aí? Lógico que tem, né? Isso aí vai gerar milhões de empregos. Tem muita gente, alunos mesmos que fazem faculdade no período de férias. Isso nos países desenvolvidos já é assim. Você pode gerar muito emprego no trabalho intermitente, por exemplo, num restaurante. Vou dizer para você, no final de semana, de quinta a domingo, você precisa de 20 garçons. Deputado, só um minutinho, a gente tem que encerrar aqui a entrevista, porque a gente vai direto para o corredor das comissões, parece que o presidente Rodrigo Maia está dando uma entrevista por lá. Eu não sou daqueles que estou defendendo uma tese apenas porque acho que ela é boa. Eu acho que, primeiro, a gente tem que sair da situação que nós estamos. Nós temos que caminhar para algum modelo. Então, na hora que eu tratei desde o ano passado da lista pré-ordenada, foi olhando o financiamento. Se o financiamento é público, é mais fácil controlar, né? Não há recurso público na mão de nenhum candidato, é um controle só pelo partido, então facilita o controle e aumenta a transparência. Foi por isso que eu defendi essa vinculação do financiamento público à lista pré-ordenada. Agora, se nós precisarmos caminhar para o sistema misto, também não vejo nenhum problema. É claro que o sistema misto alemão ele é mais complexo, né? Porque você tem que, quando você tem o voto, o distrital crescendo, você é obrigado
a harmonizar. Então, nem sempre o que sai da lista pré-ordenada é o resultado efetivo. É mais complexo, mas a gente pode criar um sistema de lista parecido, onde se respeite o resultado do distrito e o resultado da lista pré-ordenada. Acho que o que é importante é a gente tratar com transparência, para que a gente daqui a pouco não ache que o sistema atual é melhor do que um desses três que foi citado. Qualquer um desses três é melhor do que o sistema atual brasileiro, isso eu não tenho dúvida. Então acho que tem que ter um debate mais tranquilo, mais racional, com mais transparência, como está sendo feito nesse seminário, para que todos os parlamentares da sociedade entendam que esses três modelos foram os que vingaram nas democracias consolidadas, e acho que o Brasil tem que dar um passo à frente em qualquer um deles. Eu tenho defendido um, mas não sou daqueles que acham que tem que ser necessariamente isso. Pode ser qualquer um dos três. O importante é que o Brasil dê um passo à frente. A gente continua então a entrevista, não é isso, Carol? Que está lá no plenário, Ulisses Guimarães, na entrada do plenário, com os líderes sobre a pauta da semana. Antes da gente voltar a falar da pauta da semana, os dois deputados estavam aqui repercutindo o que o deputado Rodrigo Maia estava falando. Vou aproveitar para ter a opinião deles sobre essa reforma política que está embrionária aí na Câmara. Quer dizer, nunca é embrionária, né, deputado? Já está sendo discutida há tanto tempo. Opinião do senhor, o senhor acha que está na hora de se votar a lista fechada? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que se aprovarmos a lista fechada agora, quem vai escolher os candidatos vai ser o presidente do partido, que hoje os partidos, a maioria tem dono, e evidentemente vai prevalecer quem tem mandato, não vai ter oxigenação, não vai ter mudança. Portanto, eu acho que o momento não é oportuno para aprovar a lista fechada. Deputado Edmilson, qual que é a posição do pessoal em relação a isso? A ideia, de um modo geral, em alguns países funciona bem. O deputado Isalci tem razão. Infelizmente, os partidos aqui, grande parte, a maioria, tem dono. Isso aumenta o poder de um cacique, de um coronel moderno, entre aspas, da política. No caso do PSOL e outros partidos de esquerda, há uma democracia interna. O presidente, ele coordena, mas ele não determina sozinho. Não seria um problema tão grande para nós. Daí que é necessário debater e discutir de que forma fortalecer o partido sem que isso represente dar todo o poder a uma espécie de ditador que vai posar com o democrata, um presidente. Então, qual é o meio termo? De que modo respeitar a tradição brasileira, de que as pessoas votam em candidatos? E como ficam, então, as regiões de determinado estado do país? Eu acho que é um debate ainda iniciado. Vamos, então, só para encerrar a discussão sobre a pauta da semana e a reforma trabalhista. Sua opinião, deputado Edmilson, sobre a reforma que está sendo discutida lá, sobre essa audiência pública que acontece hoje, especificamente, que vai tratar do trabalho intermitente. Olha, eu respeito as leis trabalhistas, toda lei pode ser mudada, a CLT, ela pode sofrer mudanças para melhorar. Aliás, ela é consolidação das leis do trabalho. Por isso, ela vai consolidando várias leis. Foi assim que surgiu ainda no governo do Vargas. Agora, não dá para mudar, para melhorar a vida dos muito ricos e destruir a dignidade dos trabalhadores. Essa proposta de reforma trabalhista é para reimplantar a escravização dos trabalhadores no Brasil. Quem defende isso, eu sei que o deputado Isalci é um homem de debate, tem uma visão diferente da minha, mas é de diálogo, mas convenhamos, já há muita proteção para as empresas. A lei da reforma trabalhista vai permitir que o sindicato negocie. Se o sindicato diz que pode trabalhar 10 dias, 10 horas por dia, ficam 10 horas. Mas o sindicato representa 100 mil trabalhadores da base, o burocrata do sindicato vai dizer, eu represento, sabe por quê? Está aqui. Fiz assembleia, mas às vezes só estão filiados ao sindicato, que tem 100 mil operários numa base, 200 mil operários. E ele vai representar 100 mil se só tem 100 ou 1000 filiados. Então, a estrutura sindical e a estrutura das leis trabalhistas, ao invés de serem aperfeiçoadas para melhorar, dar mais representatividade aos sindicatos e mais legitimidade às leis, o que vai se ter é um tumulto total nesse arcabouço de lei para favorecer as empresas e os trabalhadores não terão nem como recorrer. Sabe por quê? O legislado vai perder força em relação ao negociado. E o negociado será feito por quem não tem representatividade nem legitimidade para negociar. Só para a gente encerrar muito rápido, deputado Isalci,
está pronto para votar o projeto. Na sua opinião, era o que o senhor estava falando antes da gente se interromper. Não tem nenhuma dúvida. Eu estava dando exemplo aqui do trabalho intermitente, né? Você tem um restaurante que de quinta a domingo ele precisa de 200 garçons, tá? De 20 garçons. Dia de semana, de segunda a quarta, basta 5, já é muito. O restaurante é vazio. Então, você pode, nos finais de semana, contratar, sim, o trabalho intermitente, as pessoas trabalham no final de semana. Senão você faz o que acontece hoje, fica tudo na informalidade. Portanto, é importante, evidentemente, dando o respaldo para que eles tenham o direito de receber o seu salário, né? E a lei prevê isso, não tem dificuldade. Eu já fui juiz do tribunal e sei o quanto que o Brasil sofre com essa legislação polêmica, né, que causa esse tumulto e não dá segurança jurídica para ninguém. Deputado Isalci, deputado Edmilson, muito obrigada pelo debate de hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Deputados, a gente então vai exibir agora aquela reportagem que a gente começou no início do jornal sobre a pauta do plenário para hoje. A proposta que define as regras para a terceirização, essa que a gente acabou de debater com os deputados, é mesmo um dos destaques da pauta e pode ser votada essa semana. Os deputados precisam analisar o substitutivo do Senado a um projeto de lei do Poder Executivo. Veja então os detalhes na reportagem de Dini Moraes. Na quarta-feira, está marcada a votação da proposta que muda a Constituição para permitir a cobrança de cursos de pós-graduação nas universidades públicas. Há mais de 50 anos, as universidades cobram pelos cursos de pós-graduação. Só que existem várias ações judiciais dizendo que, pelo texto que a Constituição tem hoje, as universidades não podem cobrar. E o que vai acontecer se não passar essa PEC? Simplesmente as universidades vão deixar de ofertar esses cursos para a sociedade. Quem perde com isso? A sociedade como um todo. Salvo que hoje é para a educação superior, em alguns casos de pós-graduação, daqui a pouco vai ser salvo para o ensino médio em tais e seguintes circunstâncias. Salvo na educação básica para tais e seguintes circunstâncias. Agora existe uma clara intenção do governo federal e enfraquecer o serviço público de educação. Outro projeto que pode ser votado é o que ajuda os estados superendividados. Pelo texto, poderão ficar até 6 anos sem pagar a dívida que tem com o governo federal, mas, em troca, vão ter que cumprir exigências, como vender empresas públicas e não aumentar salário dos servidores. Não há nenhuma razão para não votar. E temos que aprovar a renegociação, porque os estados brasileiros são absolutamente explorados pelo governo federal. O que se retira de receitas dos estados brasileiros é uma enormidade. De repente, os estados entram em crise, o governo federal tem que renegociar, tem que dar mais prazo para o pagamento das dívidas. Você diz, vai ter, no final das contas, um favor para um estado. O que os outros 26... O que as outras 26 unidades da federação, 26 estados, mais Distrito Federal, vão dizer, pensar e querer. Isso não é uma questão de oposição e de governo, nem mesmo partidária, é uma questão federativa. E aí, o que fala, e é mais forte do que o partido, é o chão. É a nossa parte da pátria. A pátria é o Brasil, mas a nossa parte da pátria onde nós moramos é a nossa cidade e o nosso estado. Ainda estão na lista de assuntos que podem ser votados o aumento da punição para crimes de pirataria e a obrigatoriedade de os motociclistas usarem jaqueta inflável em ruas e avenidas com velocidade acima de 70 km por hora. E terminou na sexta-feira o prazo para a apresentação de emendas ao texto da reforma da Previdência. Os deputados apresentaram um total de 164 sugestões de mudanças. Vamos ver na reportagem os temas que mais preocupam os parlamentares. ...164 emendas. Mas, para valer mesmo, é preciso ter o apoio de 171 deputados. 34 emendas não atingiram esse número. Sobram 130. 41 são da oposição e 89 da própria base de apoio do governo, o autor da reforma da Previdência. Nós lemos e analisamos cada uma das emendas. Quase todas tentam reduzir o alcance da proposta do governo. Às vezes, uma mesma emenda trata de diferentes assuntos. Separamos 30 grandes temas. Na tela, os 10 com mais sugestões. Aí a separação fica clara entre dois tipos de emenda. De um lado, aquelas que mexem com as regras universais da reforma, como a regra de transição e idade mínima para se aposentar.
De outro tipo são aquelas emendas que atendem interesses de grupos de pessoas. É o caso dos professores, de quem trabalha no campo ou ainda de quem recebe o benefício de prestação continuada. Esse balanço dá alguns sinais importantes. O primeiro deles é que Previdência não se divide entre governo e oposição. Todos aí têm emendas a apresentar. O segundo sinal importante é de quais temas mais devem gerar atrito. Em teoria, o deputado Arthur Oliveira Maia, que é o relator lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência, poderá escolher as sugestões que quiser. Mas, na prática, as emendas cumprem ainda uma outra função. Os partidos podem escolher a dedo algumas delas para tentar mudar a reforma da Previdência durante a votação. Com base nessas informações aí, governo e oposição já traçam suas estratégias. A votação está prevista para abril. Agora, um outro assunto que interessa ao trabalhador, né? A Comissão Especial da Reforma Trabalhista debate a flexibilização da lei para dar mais força às negociações coletivas. Parlamentares especialistas em relações do trabalho se dividiram sobre essa ideia durante uma audiência pública aqui na Câmara. Não houve consenso entre os debatedores. A ministra Adelaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho, criticou a reforma trabalhista. Disse que há um risco grande para o trabalhador permitir que os acordos coletivos possam derrubar as proteções contidas em lei. Ele atinge a espinha dorsal do direito do trabalho, que é a garantia, a proteção do trabalhador. Por que a CLT protege o trabalhador? Porque existe uma desigualdade entre capital e trabalho e a proteção do direito do trabalho, ela procura equilibrar essa desigualdade. Já o conselheiro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, discordou. Ele garante que a CLT precisa ser modernizada por meio de uma reforma. Hélio Zilberstein acredita que o acordo coletivo com força de lei pode ajudar a reduzir o número de ações trabalhistas. No mundo inteiro, a ampliação da negociação coletiva só traz impactos positivos. E eu não vejo por que no Brasil seria diferente. Essas pessoas que dizem que os impactos seriam ruins são as pessoas que, na verdade, têm interesse na manutenção do sistema que está aí. Se a gente conseguisse fortalecer a negociação resolveria muitos dos conflitos. O relator da comissão, deputado Rogério Marinho, também defendeu o fortalecimento dos acordos coletivos feitos entre patrões e empregados. Ele quer que estes acordos possam ter força de lei para que não sejam contestados na justiça. Na opinião dele, os acordos trabalhistas são bons para ambas as partes. No momento de dificuldade e no momento de bonança, se há um momento bom na economia, as empresas podem perfeitamente sentar com seus empregados e dar um salário a mais, melhorar a produtividade, que não está contida no contrato de trabalho original. No momento de dificuldade, se houver alguma flexibilização de direito, né, de acordo com o que a própria Constituição preconiza, jornada e salário, por exemplo, tem que haver uma contrapartida, tipo preservação do emprego no momento da crise. Eu vou, então, direto para o corredor das comissões. A Mariana está na porta aí do plenário onde acontecem os debates. O deputado Rodrigo Maia, a gente viu, fez a abertura, já saiu. O ministro Gilmar Mendes também já falou rapidamente nessa abertura. É isso, Mariana? Eles voltam a falar, Mariana? Isso, Vera. No final da manhã tem uma nova rodada de falas do presidente da Câmara e do ministro Gilmar Mendes. Agora, quem está com a palavra é o Yves Leterme, que é secretário-geral do IDEA Internacional, o Instituto, das organizações que promovem esse seminário. Então, vamos dar uma entrada aqui no plenário 2, Vera, para mostrar como é que está o clima. Ele está falando agora, ele falando em inglês, muita gente acompanhando, o plenário está muito cheio, vários deputados presentes, participando. Vamos mostrar um pouco ele falando ali. Ao longo da manhã vão ser discutidos temas como o voto distrital proporcional ou misto, além do sistema de lista fechada, aberta e mista, que é o tema do assunto que nós tratamos logo mais cedo com o relator, deputado Vicente Cândido, e também vão tratar de cláusula de barreira e coligações eleitorais. Vamos continuar acompanhando e voltamos a qualquer momento com reforma política e outros assuntos aqui do corredor das comissões. Vera.
Obrigada, Mariana. A gente muda um pouquinho de assunto agora, então. Uma comissão especial da Câmara aprovou uma proposta de emenda constitucional que autoriza os municípios a criarem uma contribuição para custear o transporte coletivo local. Se for aprovada pelo plenário e pelo Senado, plenário da Câmara e pelo Senado, a nova contribuição vai incidir sobre a venda a varejo de gasolina, etanol e gás natural veicular. O custo das passagens do transporte coletivo é uma das razões para muita gente optar pelo uso do carro no Brasil. Essa realidade foi lembrada pelos deputados da Comissão Especial durante a reunião que aprovou a proposta que autoriza os municípios a criarem uma nova contribuição para custear o sistema de transporte público. A comissão realizou audiências públicas com prefeitos, empresários e outros especialistas. A maioria deles foi favorável à proposta para que o governo local não use recursos de outras áreas para o transporte coletivo urbano. Essa PEC que nós aprovamos, esse relatório aprovado agora, é exatamente onde já existe transporte de passageiro, incentivar o transporte coletivo e evitar o congestionamento de automóveis na cidade, para que as pessoas possam utilizar o transporte público com mais conforto e com a tarifa mais baixa. Se a proposta for aprovada, a nova contribuição poderá ser instituída por municípios e pelo Distrito Federal se houver um sistema de transporte organizado e definido por lei local. A contribuição será cobrada sobre a venda a varejo de gasolina, álcool e gás natural veicular. Além de garantir mais recursos para subsidiar o transporte coletivo, o objetivo é estimular o uso do ônibus e do metrô. O que está se falando aqui é a questão de quem anda de carro e quem anda em transporte público, quem anda e precisa do transporte público urbano. As pessoas que têm carro têm condições de prover do carro e de pagar gasolina, né? E as pessoas que não andam é porque não têm condições de comprar o carro ou até de mantê-lo. O que está se fazendo aqui é se buscar uma compensação através das pessoas que têm mais condições. Uma cidade como São Paulo e outras cidades grandes também no Brasil, nós temos que avançar nessa, de melhorar o transporte público, investir no transporte de massa, em detrimento do uso do carro particular. Não há mais saída do ponto de vista do viário, da engenharia, em cidades como São Paulo. Não tem mais o que você fazer para diminuir o congestionamento. Essa proposta prevê que o Senado vai poder estabelecer alíquotas máximas para a nova contribuição. E esta edição do Câmara Hoje está chegando ao fim. A gente pode voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 21 de março. Neste momento em Brasília, 9h37. A partir de agora, você acompanha o seminário sobre sistemas eleitorais na Comissão Especial da Reforma Política, direto do Plenário 2 do Corredor das Comissões. Bom dia para você.